As virtudes e os vícios. Vamos falar neste vídeo sobre as virtudes e os vícios capitais. A virtude é uma disposição estável da pessoa para praticar o bem. Trata-se de uma verdadeira inclinação. Isso vale seja para as virtudes que aos vícios. São inclinações, tendências, hábitos, habitude que criamos em nossa vida através dos atos repetidos. Uma só vez praticando não se torna um hábito, mas a repetição do mesmo ato que faz com que a pessoa adquire uma inclinação para aquela virtude ou vício. Uma vez tomando a droga, vem vontade de tomar outra vez e depois outra vez, e assim vai caindo no vício, no hábito. Uma só vez tomando, não falamos que foi viciado. Mesma coisa no caso das virtudes. Por isso que falamos, a virtude é uma disposição estável da pessoa em fazer o bem. Assim como o vício é uma disposição estável da pessoa em fazer um certo ato em que não contribui para o bem da pessoa nem dos outros. As virtudes constroem e os vícios destroem. As virtudes são 7, 4 virtudes cardeais e 3 virtudes teologais. As virtudes cardeais são prudência, temperança, fortaleza e justiça. E as virtudes teologais são fé, esperança e caridade. Virtudes cardeais. A palavra cardeal vem de gonzo, dobradiça. As dobradiças que seguram uma porta em seu lugar. Assim são as virtudes cardeais, nas quais todas as outras se apoiam. São virtudes centrais, fundamentais, orientadoras. São as virtudes básicas para toda e qualquer ação do ser humano. Por isso, as virtudes cardeais. São 4, como 4 são os pontos cardeais, as estações do ano, os lados da cruz, os alicerces da casa, os pés da mesa e da cama. A quaternidade, segundo o filósofo Jung, é símbolo da perfeição. Uma mesa não fica em pé sem ter 4 pés. Assim nós, sem estas 4 virtudes, não tem como permanecermos em pé ou caminharmos equilibrados em direção a um objetivo. As virtudes cardeais são chamadas também como virtudes morais ou humanas. Todos os homens, independente da religião, cultura ou raça, todos têm na sua consciência as sementes destas virtudes. E através dos exercícios cotidianos, o homem vai cultivando e educando estas virtudes. Por isso são virtudes humanas e naturais, e seus efeitos vão em direção horizontal, ou seja, através dos exercícios das virtudes cardeais, vamos ao encontro do bem comum, do bem nosso e dos outros. E as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, recebemos pelo batismo e são chamados virtudes teologais, ou seja, não as adquirimos pelo nosso esforço, mas recebemos puramente como graça gratuita do alto, e por isso, pela sua origem divina, são virtudes verticais. Essas virtudes vêm de Deus e nos conduzem a Deus. As virtudes teologais são sobrenaturais, vêm do alto, recebemos por isso gratuitamente, não por nosso mérito. E as virtudes cardeais são naturais, adquiridos pelo esforço humano. Para entendermos melhor o significado destas virtudes, vamos recorrer à ajuda de arte, de pintura, meio eficaz para nossa catequese. Também porque as primeiras catequeses da nossa igreja foram através de artes, pinturas nas catacombas. As 2 pinturas que vamos meditar se encontram na Itália. As primeiras séries de imagens estão na cidade de Florença
exatamente na Galeria degli Uffizi, é do famoso pintor do tempo do Renascimento, Piero del Pollaiolo. E a segunda série de virtudes e pecados se encontra na Capela Arena de Pádua e tem como autor o famoso pintor fiorentino Giotto. Vamos começar com as virtudes teologais. A fé. Nesta imagem de Pollaiolo, a fé é representada por uma mulher que segura em uma mão um cálice e uma patena, e na outra uma cruz. A cor branca da sua veste mostra a fé pura, ou seja, a virtude da fé recebemos no dia do batismo, mas precisamos cultivá-la, tornando-a uma virtude através dos exercícios cotidianos de oração, a leitura e a meditação da palavra, a participação da Eucaristia e a vivência na igreja. Se não cultivá-las, se não temos a habitude de frequentar estas fontes, a semente da fé não vai crescer. Pode tornar cada vez mais infecunda, vazia, e não produziria fruto nem para si, nem para os outros. E a experiência de Deus vai se desajar e nunca encontra. A imagem da fé em Giotto é semelhante. A fé se encontra na atitude hierática, segurando um pergaminho, a palavra de Deus, e uma cruz latina montada sobre um bastão. E Giotto traz a idolatria ou infidelidade como vício contrário à fé. A pessoa, nesta imagem de Giotto, é uma mistura de masculino e feminino, o que já aponta para a universalidade deste vício, não tem gênero. E está em movimento, como se querendo mudar a meta, mas não está conseguindo. O personagem segura uma imagem na mão, representando o ídolo que o homem cria para si, o ídolo do sucesso, da saúde eterna, da felicidade ininterrupta, o ídolo do poder, o ídolo do prazer sem limites. O curioso na cena é que esse ídolo, criado pelo homem, conduz o próprio personagem, por meio de uma corda, uma guia amarrada a seu pescoço. De olhos fechados, o personagem confia cegamente no ídolo, que o conduz a uma fogueira, indicando que tipo de mudança a infidelidade provoca no indivíduo. Enquanto caminha em direção à perdição de sua vida, um outro personagem, no topo de afresco, surge tentando chamar a atenção da pessoa, tendo na mão uma pergamena, a revelação divina. A fé contrária à idolatria. E esse personagem está no fim da página, e o idólatra, sem querer ouvi-lo, decidido, continua seu itinerário ao fogo. Esta surdez à palavra de Deus, o pintor mostra colocando sobre ele um elmo e um gorro, que cobram suas orelhas, dificultando assim a escuta da pregação e a consequente adesão da fé. Jesus disse aos apóstolos: quem tem ouvido, ouça. Ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática é um exercício cotidiano da fé. Ao contrário, sendo surdo ou querendo ser surdo, quando o homem quer ir para a frente, não perceberá que está se amarrado por si mesmo, por seu próprio ídolo, e nunca chega ao objetivo final. E quando perceber, já está no fogo da destruição, sem ser percebido antes. A esperança é representada por uma mulher com veste verde, com as mãos juntas, dirigindo para o alto, para o céu, esperando a salvação. E a certeza de amanhã, a certeza que temos, além da morte, tem a vida. É dom de Deus, puramente dom de Deus. E somente Deus pode nos dar esta certeza. E exatamente porque Jesus morreu e ressuscitou. E São Paulo diz que se Ele não tivesse ressuscitado, em vão a nossa fé. Ele é a nossa certeza, que se Ele ressuscitou, nós também ressurgiremos. No credo rezamos: creio na ressurreição, creio na vida eterna. Esta fé, no além da morte, é a esperança. Na imagem de Giotto,
A esperança levanta-se para receber a sua coroa no céu. E o contrário da virtude da esperança é a desesperação. A desesperação nasce quando não temos a certeza de amanhã. O desespero enforcou-se. De fato, o desespero caminha com preguiça, pensa dentro de si. É muito tarde para voltar a casa e continua o repouso, e muito cedo para retornar ao descanso do trabalho cumprido. O desespero paralisa o indivíduo, tornando sem sentido todas as ações. Não adianta rezar, pois não há modo de escapar dessa dor. Não adianta trabalhar, pois o peso do cansaço e das contas não cessará. Não adianta tomar banho, pois novamente virá imundície. Em muitos casos, o desespero termina com o suicídio. Por esse motivo, Giotto representa este vício com a imagem de uma suicida. Alguém que, tomada pela dor imensa, vê na morte uma solução plausível. Os punhos fechados dão a ideia do sofrimento a que a personagem atravessa. Para compor a cena, o pintor introduz um demônio, um personagem sombrio que, com um gancho enfiado na cabeça da personagem, a arrasta para o inferno. De fato, o único pecado sem perdão é não acreditar no perdão divino, negar a potência do Espírito Santo, e a consequência é o fim deste personagem. A caridade. A caridade é representada por uma mulher que amamenta sua criança, e, em algumas outras vezes, várias crianças se amamentam, símbolo da doação de si da mãe, e na outra mão ela segura uma lâmpada acesa, símbolo do amor ardente e desinteressado para com o próximo. A cor rosa do manto significa o amor. A caridade, por isso, não é simplesmente dar ao pobre o que não precisa ou não presta para você. É dar o que é mais precioso de nós, igual como uma mãe se doa a seu bebê o seu íntimo, a sua essência. Jesus na cruz morreu para nós, restituindo-nos a vida e a vida eterna. A caridade, sem ter o esplendor da verdade e sem ter a semente da eternidade, não é caridade. Pode ser um ato filantrópico que todos façam, independente da religião. A compaixão para com os pobres e necessitados todos têm. O que distingue aqui é a caridade que vem do alto, da cruz, de Deus, pois isto é dar de si aos outros, dar a própria vida por amor aos outros, dar a própria vida a Deus e aos outros. E isso é possível somente pela graça de Deus e por isso é virtude teologal. Na imagem de Giotto, a caridade é apresentada por uma mulher com um vaso de frutas, dá uma pera a uma figura masculina que desce do céu. A inveja é colocada em contraposição à virtude da caridade. A palavra inveja, em latim invidia, foi representada por Giotto com uma velha encurvada pelo peso da vida. Da boca dessa pessoa, explicitamente amarga, sai uma serpente que, ao invés de atacar os outros, investe contra a própria velha, cegando-a com seu veneno. Com força, a personagem aperta contra si uma sacola, com algum bem pessoal que parece desconsiderado em vista do bem do outro. A velha tem uma orelha desmesuradamente grande, que atende aos burburinhos. Fica tão preocupada com os outros que nem percebe que está sobre uma fogueira. Isso é a inveja, uma cobra que mora em nós e que envenena nossos olhos em relação aos outros e faz-nos esquecer da situação que estamos ou podemos ficar. Segundo a tradição filosófica, a inveja é um tipo de tristeza. A tristeza que se abate sobre alguém pelo bem que um outro possui. Na pintura, a mulher segura a bolsa com força, mas parece preocupar-se com as outras coisas, como se lamentasse pelo bem que aos outros acontece. Vamos agora para as virtudes cardeais. As virtudes cardeais são as virtudes humanas
E já desde o tempo de Platão e Sócrates, os filósofos antigos falaram destas virtudes. Vejam como Platão compara nesta imagem a nossa vida com uma carruagem puxada por 2 cavalos, um branco e um negro. O cavalo negro representa os vícios e o cavalo branco as virtudes. Ou seja, o homem deve dominar, equilibrar, conduzir sua vida através dos exercícios das virtudes. Ele tem a capacidade de conduzir, guiar no caminho da verdade e do bem todas as suas forças. Por isso, ele é o animal racional. Platão afirma que não podemos ser felizes quando somos dominados pela concupiscência e pela cólera. E isso porque as paixões sempre nos conduzem por caminhos perigosos e contraditórios e fazem com que os desejos e impulsos violentos de nosso corpo tiram nosso bom senso. Vamos entender melhor estas virtudes voltando para Florença. A prudência é a sabedoria. É a virtude própria do homem, do animal racional. É a capacidade do homem, usando sua razão, de discernir o bem em cada circunstância da vida e de usar todos os meios adequados para alcançar aquele bem discernido. É o reto agir, o bom senso, o bom equilíbrio. O prudente é previdente e providente. É pessoa que abandona as preocupações e abraça as soluções. Nesta imagem que se encontra na Galeria degli Uffizi, em Florença, a prudência é representada por uma mulher que tem na mão um espelho pela qual ela olha suas costas. De fato, o livro da sabedoria diz: ela, a sabedoria, é uma efusão da luz eterna, um espelho sem mancha da atividade de Deus. É uma imagem de sua bondade. O olhar para o espelho não significa aqui a vanglória, mas o autoconhecimento, o olhar para si. Na outra mão segura uma serpente, que nos faz lembrar das palavras de Jesus: eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, simples como as pombas. A serpente, além de ter a capacidade enorme de percepção do ambiente, é símbolo da imortalidade. A prudência leva a pessoa à sabedoria de Deus, à eternidade. Também Giotto apresenta a prudência por uma mulher madura, sentada numa escrivaninha, sobre a qual repousa um livro e seu olhar fixo num espelho. E a loucura, ao contrário da prudência, é apresentada por um jovem abobalhado com uma clava usando um chapéu emplumado. É um personagem maltrapilho com algo semelhante apenas sobre sua cabeça. Segura um bastão. Ele, um tanto abobalhado, tem adereços que lembram um selvagem ou alguém desleixado com sua aparência. E ele é representado jovem, talvez fazendo referência aos ensinamentos de Aristóteles, que falava: o homem prudente necessita de experiência. Precisa ter conhecimento prático para tomar decisões acertadas no campo da ética. É necessário que amadureça espiritualmente para obter o conhecimento suficiente para praticar a prudência. Por isso, a prudência é a sabedoria da pessoa adquirida pela experiência, e o imprudente, pela sua imaturidade, torna-se o estulto que não medita suficientemente sobre suas ações, elegendo para si falsos bens e valores. No Evangelho, Jesus fala do homem rico, estolto, não prudente, tolo, pois não refletiu o suficiente sobre no que colocava sua segurança. De fato, o homem imprudente deposita sua confiança nos bens que passam, a honra, o poder, a riqueza, o prazer, bens que passam e que não são absolutos. A justiça. A justiça tem numa mão um globo e na outra tem uma espada, aplicando uma sentença imparcial. Ao lugar do globo, muitas vezes se encontra uma balança, símbolo da equidade. A justiça regula nossa convivência, possibilita o bem comum, defende a dignidade humana, respeita os direitos humanos. É da justiça que brota a paz.
Sem a justiça, nem o amor é possível. É a virtude da vida comunitária e social que se rege pelo respeito à igualdade da dignidade das pessoas. Não se pode construir o castelo da caridade sobre as ruínas da justiça. Pelo contrário, o primeiro passo do amor é a justiça, porque amar é querer o bem do outro. A justiça é imortal. Esta virtude trata de nossos direitos e nossos deveres e diz respeito ao outro, à comunidade e à sociedade. Giotto entroniza a justiça num nicho gótico elegante que é feito de abóbadas pontuadas que recordam o estilo da capela. A injustiça, ao contrário, está sentada abaixo de uma abóbada maciça e circular, já dividida por uma rachadura. A falha prova que o prédio é romano e não romanesco, pois alude diretamente à arena demolida pela fúria divina. Fortaleza. A fortaleza, representada por uma mulher vestida de armadura necessária para o combatimento contra o mal e seu sucesso no bem. Segura na mão um cadeado, símbolo da nobreza de quem exercita esta virtude. A fortaleza faz-nos fortes no bem, na fé, no amor. Leva-nos a perseverar nas coisas difíceis e árduas, a resistir à mediocridade, a evitar rotinas e omissões. Pela fortaleza, vencemos a apatia, a acomodação e abraçamos desafios e a profecia. É a virtude dos profetas, dos heróis, dos mártires e dos pobres. A fortaleza nos leva a enfrentar a depressão, o estresse, o câncer, a AIDS, os golpes da vida. Grandes são os conflitos humanos, porém, maior é a força para superá-los. Na pintura de Giotto, a fortaleza é a coragem, revestida da pele de um leão, segura uma haste ornada com um leão e um escudo contra o qual, semifeito, golpeiam-se as flechas, e a coluna sustenta aquele que é forte. A inconstância e a fortaleza. A inconstância esforça-se para manter-se equilibrada, mas encontra-se sentada em uma roda oscilante sobre um solo inclinado. Giotto descreve a inconstância como alguém que está sobre uma roda tentando de equilibrar-se para não cair, mas o solo é inclinado. Não sente seguro de si. Está incomodado com problemas. Está esvoaçando sua vestimenta. É aquela pessoa que reclama por tudo, não é feliz por nada. Vive assustado, não consegue sair desta situação. Vive no plano inclinado e por isso os seus passos não avançam. A inconstância atrapalha todas as outras virtudes. Falta nele a oração constante. A luta contra a gula e a luxúria não prospera. A justiça igualmente sucumbe às dificuldades do cotidiano. A temperança. A temperança é figurada por uma mulher que derrama, com bastante equilíbrio, a água de uma jarra para outra. É o autocontrole, o autodomínio, a renúncia à moderação. É saber dizer não a certas coisas e sim a outras coisas. A temperança ordena afetos, domestica os instintos, sublima as paixões, organiza a sexualidade, modera os impulsos e apetites, abre o caminho para a continência, a castidade, a sobriedade, o desapego. Gandhi dizia que aquele que dominar os sentidos é o primeiro e o mais importante dos homens. O jejum é a oração do corpo, e assim o jejum dos outros vícios tempera o sabor da vida. É o cuidado que podemos ter conosco mesmo, com os outros e com a natureza. E Giotto apresenta a temperança por uma mulher tranquila e sorridente, mostrando assim seu equilíbrio interior que consegue dominar os instintos. E em contraposição tem a ira. A ira vai junto com a paixão, pois ela, diferentemente do amor que faz aproximar a pessoa a um certo objeto amado, faz afastar a pessoa a um objeto que lhe fez mal. É o sentimento da pessoa quando é negada a esperança de um bem
de um sucesso ou de um bem esperado, mas perdido. A ira, alguma vez, pode ser um movimento da alma por causa da justiça, como no caso da ira divina. Mas o que mais acontece é que a ira destempere o irado, o qual não busca mais o bem perdido na tristeza, mas o mal daquele que provocou a perda. No afresco de Giotto, o vício da ira é representado na pessoa de uma mulher que, com o rosto transtornado e visivelmente desequilibrada, rasga suas vestes. Além dos cabelos longos em desalinho, o espírito da personagem é a gestualidade, a cabeça lançada para trás, busto levemente arqueado para frente e as mãos exageradamente apertadas, esticando as vestes, dá uma impressão de que aquele que é tomado pela ira tem atitudes desmedidas, chegando a ser excessivamente inconveniente. Todo o processo começa com a supervalorização de um bem sensível, causando no indivíduo a sensação de perda. O amor a si mesmo é que causa a ira. De uma palavra de correção mais dura de um amigo, a tristeza pela honra manchada, justa ou injustamente, é que gera o desejo de vingança. Os que não perdem de vista a sua pequenez raramente são tomados de ira. Irritar-se contra si mesmo após uma falta não é virtude. É o orgulho de não reconhecer sua fragilidade. Santo Afonso afirma: uma alma perturbada pouco conhece a Deus e aquilo que deve fazer. Santa Teresa dizia: as pessoas que falam mal de mim, parece que eu as amo com maior amor, pois são meus benfeitores. E o perdão é o único remédio para a ira. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Santo Agostinho dizia: o que é impossível à natureza é possível à graça. Só pela graça, pela força de graça, podemos perdoar e amar. Concluindo esta parte, vamos matar uma pequena curiosidade do número 7. O número 7 é muito importante para os antigos, além de ser o número da perfeição. É interessante ver as imagens antigas nos templos romanos. No meio do hipódromo romano havia altares para Saturno, Júpiter, Marte e no centro uma pirâmide do Sol e posteriormente demais altares para Vênus, Mercúrio e para a Lua. Os cavalos corriam dando 7 voltas ao redor da pirâmide porque os planetas somavam apenas 7, e isso também segundo o calendário hindu. E os dias correspondem às ordens planetárias. E não sabemos se Giotto tinha em mente uma certa correlação entre as virtudes e os planetas. Se for, seria os 7 dias correspondentes às 7 virtudes, com as quais o homem luta contra os 7 vícios, e o 8º dia seria o juízo final, o tempo escatológico, seria a eternidade. E, de fato, a Capela de Arena de Pádua apresenta as paredes laterais com os vícios e as virtudes, e a navata central, o juízo final. E queremos concluir ouvindo das virtudes e os vícios que São Francisco de Assis fala nas admoestações. Das virtudes que afugentam os vícios, onde há caridade e sabedoria, não há temor, nem ignorância. Onde há paciência e humildade, não há ira nem perturbação. Onde há pobreza com alegria, não há cobiça nem avareza. Onde há quietude e meditação, não há afã nem divagação. Onde o temor de Deus guarda o seu átrio, o inimigo não encontra por onde entrar. Onde há misericórdia e discrição, não há superfluidade nem dureza. Paz e bem.